Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, com gratidão, bom ânimo, fé. Todos os dias eu vou te desejar que o seu dia seja carregado de fé, porque assim retemos a graça sobre nós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você já falou com Deus hoje? Porque aquele que vive pela fé já amanhece falando com Deus. Ao abrir os seus olhos, já dirige a sua fala ao Altíssimo, ao Deus Altíssimo, soberano, poderoso. Entregue a sua vida a Ele, entregue o seu dia a Ele e confia nele. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas, Ele tem o poder absoluto em suas mãos, o controle de todas as coisas do universo, do infinito. O infinito pertence a Ele. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 24 de julho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 15, onde a Bíblia vai nos dizer assim: E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com Ele. Essa fala, ela é de Jesus. Glória a Deus por essa fala, onde Jesus responde aos discípulos mediante a morte de Lázaro. Lázaro havia morrido. E eles disseram que Lázaro havia morrido. E Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas por vossa causa, discípulos, por vossa causa. Me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Mais uma vez, glórias ao Senhor por este verso, onde Jesus diz aos discípulos que ele se alegrava pelo fato dos discípulos não estarem lá no momento da morte de Lázaro. E por que Jesus dizia isso? Porque nós somos tão presos àquilo que nós vemos. E quando nos prendemos àquilo que vemos, nós nos portamos incrédulos. Quando os nossos olhos ficam presos naquilo que nós vemos, naquilo que é palpável, nós somos de um caráter incrédulo. E ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ser pessoas que não nos prendemos àquilo que vemos, mas no que não vemos. A Bíblia vai nos dizer que nós precisamos nos desprender das coisas que vemos, porque são as coisas perecíveis, são as coisas temporais. Eu volto a dizer, é viver naturalmente. Nós precisamos nos prender naquilo que nós não vemos, nas atemporais, nas duradouras, nas que são de um caráter eterno. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. E o interessante é que Deus conhece tanto o nosso caráter. Jesus, ele vai dizer: eu conheço bem a natureza humana, conheço bem vocês. Então Deus, ele nos tira até de situações, de circunstâncias, para que a nossa incredulidade não potencialize.
para que não nos prendemos nas coisas que vemos. E o Senhor, Ele conhecia a cada um dos discípulos e Ele se alegrava, porque eles não estavam no momento da morte de Lázaro. Porque se lá estivessem, Jesus sabia que eles nunca pensariam que Ele poderia ressuscitar Lázaro. A nossa fé, ela não pode ser uma fé somente até que o problema aconteça. Somente uma fé para que evite que o problema aconteça. Às vezes nós oramos tanto para Deus: Deus, não me deixe faltar nada, Deus, não deixe com que essa situação desencadeie nisso, Deus, não deixe com que essa situação se resulte nessa catástrofe, que essa situação se resulte em morte. Ah, mas se a morte acontecer, mas se a crise chegar, se a falta chegar, se o deserto chegar, nós esmorecemos, porque os nossos olhos estão presos ao problema, porque os nossos olhos estão presos àquilo que é temporal e passageiro, ao que perece. Nós precisamos tirar os nossos olhos disso. Lembra do pão diário de ontem? Davi vai dizer assim: a minha alma está apegada ao pó. Jesus sabia que se eles vissem a morte de Lázaro, eles iriam pensar: é chegado o fim, não tem mais jeito. Em quantas situações que você já pensou: não tem mais jeito, não tem mais solução? Sabia que quando você pensa assim, você está se portando altamente como um incrédulo? E Romanos 14, 23, ora, aquilo que não provém da fé é pecado. Esse seu modo de pensar só te afasta de Deus, porque os ouvidos do Senhor não estão ensurdecidos que não nos possa ouvir, as tuas mãos não estão encolhidas que não nos possa ajudar. Em todo o tempo Deus pode nos socorrer, em qualquer situação. Em qualquer situação basta ter fé. Mas o que nos aparta de Deus são os nossos pecados, o que nos encobre a nossa face da face de Deus são as nossas iniquidades. Portanto, quando você se porta incrédulo, você se afasta de Deus. Nós temos que crer em todo o tempo, independente da situação ou da circunstância que você está enfrentando. Dia desses, eu falando com um ouvinte do Pão Diário, com um irmão em Cristo, eu disse: olha, vamos orar por você, Jesus está te visitando agora. E ele respondeu: Jesus me abandonou. Isso é incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por que abandonou? Não consegue passar por um deserto? Não consegue enfrentar uma luta? Que preparo! Que fé é essa? Ao ponto de que num deserto, bem distante do deserto de que Jó viveu, ao ponto de que um problema bem pequeno, diante do que Jesus enfrentou por nós, que é a cruz. Que fé é essa? Ao ponto de que qualquer problema você soa: Jesus me abandonou. Não, isso não é fé. A fé, independente da circunstância, da situação, nós cremos que tudo há solução nas mãos do Senhor, que Ele pode resolver qualquer situação. Basta crermos. Assim foi com Lázaro. Olha, a própria Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A fé de Marta era só até o ponto de morte, mas Jesus venceu a morte. Ele desceu lá embaixo, tomou a chave das mãos do inimigo, do diabo. Jesus é o dom da vida eterna. E Jesus vai responder para Marta: olha, Marta, eu
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós temos que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, ele vence tudo, inclusive a morte. Portanto, não há problema, não há circunstância, não há situação que você não possa ver vitória no fim, uma vez que você de fato estiver vivendo pela fé, vivendo em Cristo Jesus. Creia acima de tudo, viva nele. É isso que Deus quer de nós. Sem a necessidade de vermos, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. A convicção do que não se vê. Não existe a necessidade de ver. Liberte-se desse espírito de Tomé, desse espírito incrédulo. Não precisamos ver para crer. Não precisamos tocar para crer. Deus é Espírito. Creia. Ele é o Todo-Poderoso e está no comando de todas as coisas. Somente entregue para Ele, confie, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E ora, sem fé, se você ficar apegado ao que vê, é sem fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam na sua existência e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele vai te recompensar uma vez que você o busca. Somente creia, somente creia. Amém? Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche, ó Deus, essa vida com a tua presença. Em o nome do Senhor Jesus, Deus, tire as escamas dos olhos, liberte-se. Liberta essa vida de toda incredulidade, que essa vida de fato volte a crer, ou comece a crer, porque se não creu até hoje. Senhor, em nome de Jesus, manifesta teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Quebre as cadeias, quebre as algemas, quebre os grilhões, quebre todo jugo de escravidão. Em o nome do Senhor Jesus, coloque anjos ao redor dessa vida, porque os anjos executam as tuas ordens e obedecem a tua palavra. Guarde cada ouvinte do Pão Diário, a sua casa, a sua família, sê com ele, sê com ela em todo o tempo. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.